Olá a todos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Hoje estão aqui 3 graus em Cascais. Não é normal, mas acontece. Então tenho que estar aqui bem equipado. Então hoje falar-vos aqui um pouquinho do que para mim são os 5 principais perigos deste cristianismo disfuncional, não é? Hipócrita, preconceituoso, não é? Faccioso, totalmente distorcido e separado realmente do que deveria ser, não é? Do que era suposto ser. Mas enfim, tudo tem o seu propósito. Então o primeiro, claro, como não podia deixar de ser, é o tal Deus, Yahvé, Jeová. Esse é de longe o principal. Não é? Não por ele, porque provavelmente é um mito, ou é menos ainda que um mito, apenas uma ilusão de uma mente humana, não é? Que para a altura poderia estar certo, mas cada vez mais já está em desuso. Pode também ser apenas um alienígena assim com uma tecnologia mais avançada naquela altura. Também há essa hipótese. E, claro, pode também já ter sido um humano, né, que já não estaria nessa forma humana. E enfim, dá para tudo e mais alguma coisa. Mas enfim, seja no primeiro corpo em termos físicos, seja no corpo sentimental, emocional, seja mesmo nesse terceiro corpo intelectual, né? Em qualquer um deles, né? Esse achismo que esse Jeová é o Pai, Mãe divino, né? Que no caso que Jesus a expunha e tantos outros mestres o expuseram durante milénios e sabe-se lá quanto tempo. Esse é o principal. Por tudo que está conectado a ele. Tudo, tudo, tudo. Facciosismo, extremismo, enfim. Todas aquelas atitudes inflexíveis, radicais, brutais, não é? De preconceito entre sexos, entre preferências sexuais, entre preferências religiosas, até políticas, modos de viver, tudo, 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 tudo. Ou seja, é a raiz de tudo, daquela intolerância, ou primeiro mania de superioridade, não, eu sou o filho de Jeová, né? Eu sou servo de Jeová, ele atua através de mim, né? É aí o problema. Né? Se fosse só ele atuar, estávamos todos muito bem. O problema é os seres humanos, ou que ainda nem humanos são, atuarem, não é? Usarem a espada por Jeová. Então toda essa intolerância, né, começa pela religião. Né? O meu Deus é o Deus, só há um Deus. Né? Tudo o resto ou são deuses menores ou então são demónios. Então a partir daí tudo é justificável. Vemos ainda nos dias de hoje, não é? Principalmente naquela raça desprezível chamada de evangélicos, né? Que ainda bem piores que a outra chamada de católicos, né? Porque em tudo há seres humanos sensacionais que não têm culpa de terem nascido, terem sido educados desde a mais tenra idade nestas crenças, né? Mas conseguiram mesmo nesse extremismo, nessa total separatividade de tudo e de todos, ainda conseguir tirar
o que há de aproveitável nisso? Não é? E isso é digno de louvores, sem sombra de dúvidas. Mas para a grande maioria que utiliza literalmente a espada, agora a pistola, a espingarda, a metralhadora, o canhão, o avião, o drone, em nome, ainda vem desde aí. Né? E ainda o que virá. Porque esta raça de humanidade caminha para a extinção. Não há hipótese, não há hipótese. Esta raça, e não estou a falar de branco, negro, amarelo, vermelho, seja o que for, este humano atual, o único caminho que ele percorre, infelizmente, é para a extinção. Então, talvez, numa nova raça de humanos, aquelas sementinhas aproveitáveis, né, não pode haver, né, a mínima sementinha deste Jeová. É impossível. Portanto, essa é a primeira, a origem de tudo. Guerras, contendas, intolerâncias, preconceitos, né? Tudo, hipocrisias extremas, vem de tudo relacionado com esse suposto Deus, né? Tudo. E depois, claro, logo a seguir, e não menos, a sua palavra. A sua palavra. Aquilo que muitos chamam de lixo, né? E que lá está, como eu vos digo por vezes, né? Até o lixo tem a sua utilidade, o seu proveito, e até o lixo hoje em dia vale ouro. Por isso tudo é aproveitável, sem dúvida. A maior de todas é estar lá escrito pelas próprias mãos, pelos próprios dedinhos que eles lá escreveram. Portanto, tá, aqui é o Deus do ego. É o ego mais extremado possível, que se julga o próprio Deus. Tal é a ignorância da criatura e das criaturas. Portanto, aquele que acha que é justo, não é? Que é bom, que também pode ser mau, que é tudo isso, e muito menos o Deus e a palavra dele. É que, infelizmente, como foi possível? Como foi possível? Só foi possível porque exterminaram todos aqueles que diziam o que eu vos estou a dizer. Esses foram exterminados da face da terra, ou quase, e todos os seus escritos. Vejam lá bem o extremo, aí sim a dualidade daquele Deus para o pai e mãe, que não é bom nem é mau, não é justo nem injusto, não é correto nem incorreto, não auxilia nem deixa de auxiliar, porque tudo já está, tudo já está. Querem uma vida, um céu na terra, cuidem da natureza, né? Sejam a própria natureza, sejam o seu auxiliador, não contra ela, não a saquearem. Então, aquele Deus mata e come, lá escrito, aquele Deus contra o homossexualismo, né? Contra o gentio, contra o negro, o vermelho, o amarelo, contra a religião daquele, é tudo demónios, é tudo errado, tudo está lá no Deus e depois no livrinho. Começa tudo aí. A terceira, né? Que depois vem o filho deste Deus, que é o próprio Deus. Vejam bem onde chega. Vejam bem onde chega. E que depois o próprio Deus. Ou seja, depois aquilo que realmente poderia ser aproveitável, né? Que é então enfim, né? O Deus encarna, o Cristo. Está tudo conspurcado. Porque ou é o filho, ou é o próprio, o livrinho foi juntado, né, a outras supostas cartas que realmente serviriam para uma nova vida, uma nova esperança,
O novo modo, não, foi tudo empurcalhado, tudo enlameado, ou seja, ficou ainda pior, porque o cristianismo conseguiu, através desse Deus, através das escriturazinhas, se tornar ainda uma abominação maior, com uma maior separatividade. É que pelo menos os judeus ainda se... Pronto, somos os maiores, somos os melhores, mas não queremos cá contaminações. Fiquem vocês lá com as suas coisas, que nós temos as nossas. E não. E o cristão ainda pior, vem impor. O quê? Não querem? Ah, pois não que não querem. Pois é. Ainda foi bem pior. E através do Deus e da palavrinha do Deus. E então esse Jesus passou a ser o Deus. E então vejam bem o que trouxe, né? O Deus Jeová, o livrinho, o Jesus, o único Deus, e depois lá vamos. Já na parte nova do mesmo livrinho, todos aqueles milagres, né? Tudo aquilo que foi saqueado a outras religiões, a outros credos, a outras filosofias, tudo que foi usurpado, foi tudo colocado no mesmo indivíduo, e depois, não é, deu o que nós conhecemos ainda até hoje, não é, que vem alienado toda uma civilização, esta de chamada de ocidental, através disso, através de uma coisa que era para ser esses milagres, por exemplo, de pão e de peixe. E eu não digo que não seja possível, porque a matéria é uma ilusão que se pode transformar em realidade, ou não sei. Não digo que não fosse, não digo que não tenha acontecido. Mas isso, hoje alguém consegue fazer isso? Eu não conheço, mas talvez seja possível. Talvez fosse possível, talvez tenha acontecido. Mas isso é com uma mínima palavrinha, como uma coisa, um pãozinho, um peixinho alimenta toda uma multidão. Né? Esta palavra que diz aquilo não é o meu Pai. O Cristo não sou eu, mas também sou eu. Ele reside em todos vós, reside em todos podem ser eu, todos podem ser o Filho, todos podem ser o Filho do homem primordial e não aqui no humano, mas da a própria emanação do Deus. E aí uma coisa que podia, né, realmente salvar, porque depois vamos então ao quinto aspecto, que é a morte e a ressurreição, né? Morreu pelos pecados de todos, ou seja, tudo o que se pecou no passado, tudo perdoado, tudo o que se peca agora, tudo perdoado, tudo o que iremos pecar depois, tudo perdoado. Façam o que quiserem, tudo está perdoado. Tudo já foi lavado pelo sangue de Cristo que morreu na cruz por vós. Não precisam de fazer nada. Tudo está feito. Oh, para agora. Não precisa de fazer nada. Tudo já foi feito. Isso é uma heresia você querer fazer algo para se salvar, porque já está tudo feito. Pois é. Pois é. Esse é o problema. Uma coisa que milénios e milénios. Sei que quando destruíram lá estes marginais fanáticos, lá o Serapeu de Alexandria, destruíram tudo até aos fundamentos, encontraram Cristo ali, a imagem de Cristo, afinal eles sabiam e estavam a esconder.
Cristo, não é Jesus, apesar de Jesus ter sido um Cristo, como todos, como eu posso ser, vocês possam ser, se assim acomodarem toda a vossa vida a isso. Vocês conseguem, veem, se eu consegui, vocês também conseguem. E eu, Jesus, no caso, né? Como tantos outros, tantos outros, tantos outros. Mas não é com aquele Deus, é com o Pai que reside dentro de vós. Não precisam de impor o vosso credo, a vossa fé, não é para impor, é para expor através do modo de vida. E pode também ser exposto através de palavras, para chamar à razão e muito mais da razão, da compreensão, da coerente e consciente compreensão que tudo está em nós. Tudo está em nós. E aí, se calhar, até podemos fazer o derradeiro milagre. O derradeiro milagre, que é tão simples, né? Tão puro como pôr um pedaço de pão na boca e beber um bom vinho, né? Que é este milagre de saber que tudo está em nós. O céu, o inferno estão aqui, o reino está aqui, aqui, né? Está aqui, o reino é interior. Tudo foi falado interiormente, tudo desde há milhões, pelo menos milhares, mas certamente há milhões, porque é uma verdade universal. E então este cristianismo, através do seu Deus, do seu livrinho, né? Desta assunção de Jesus como filho, como linkado, como o próprio Deus, né? E depois da sua vida, que era uma metáfora, né? Até se pode conceder, né, que outros mitos, outros símbolos de outras épocas, de outras civilizações pudessem ser, né, conciliadas ou oferecidas àquele ser humano que certa vez caminhou aqui na Terra, não é? Mas é porque ele, o Cristo, nasceu dele, de uma alma pura, de uma mente pura, de ações puras, né? Ou pelo menos de tentativa a. Né? Certamente que falhou muitas vezes, né? Como lá o mito lá no deserto, né? O diabo, né? Esse Jeová, esse Deus do ego, está na própria mente, é a nossa matéria, a nossa carnalidade, né? E eu, com o que eu sei, podia ser senhor do mundo, podia ganhar todo o mundo, podia fazer estes milagres, né? Podia ter todos os alimentos e prazeres que eu quisesse, mas eu abdico ou os consumo com moderação, né? Em prol disto, em prol, né? Do Cristo nascer em mim, né? E depois desta matéria morta, crucificada, o espírito na matéria, volta então a renascer, né? Ou a nascer de novo como um ser humano iluminado, um castelo, uma cidade edificada no topo do monte, né? Uma luz que ilumina tudo aqui, para conseguir enxergar, ser um exemplo, uma inspiração. Era isto o suposto, o Deus Pai e Mãe, que não quer o nosso bem nem o nosso mal. Ele apenas consente, faz o que quiseres. As leis estão aí, não podes ir contra elas. Se tu queres um lado, vais receber o outro. Se hoje estás em cima, amanhã vais estar em baixo. Se tu vives pela espada, certamente o mais provável é seres morto por uma espada. É as coisas óbvias, coerentes. Então não quero interferir em nada.
Porque primeiro até pretende vivenciar isso por nós, não é? Se esta ação for né, causada, qual a reação que também vai causar? Qual o efeito dela? Então é isso, é que esse Deus, Pai, Mãe, que reside em nós, que todas as coisas são Ele, são ela, não quer o nosso bem nem o nosso mal, não quer punir, nem parabenizar, né? Nem galardoar, nada disso. Já está tudo aí. Se tu semeares trigo, em princípio vais comer pão. Se tu regares o teu limoeiro, a tua laranjeira, se cuidares, o adubar, se podares no tempo certo, vais ter limões e laranjas. Agora, se o cortares para fazer um móvel, para te aqueceres, não vais ter, mas já tiveste outras coisas. Então, tudo isso, tudo é tudo orgânico, tudo genuíno, tudo autêntico, né? E todas essas escrituras é tudo de humanos. Não há cá nada inspirado e, por outro lado, é tudo inspirado. Mas são coisas humanas, pensamentos humanos para humanos, né? Humanos evoluídos e humanos ainda por evoluir, não é? Gente que conhece, que entende a unidade e gente que vive na separatividade. Gente com o conhecimento e gente ignorante. Que sabem escrever, que gostam de escrever. Que porventura, por acaso, os escritos foram preservados. Quantos outros que não o foram? Portanto, Deus, Pai, Mãe, as Escrituras é tudo o que tende à unidade. As Sagradas Escrituras unem, harmonizam, inspiram e levam a fraternidade, a compaixão, o entendimento, a compreensão, que tudo é uma só coisa. Se vamos contra uma, vamos contra tudo. Se auxiliamos uma, auxiliamos todas. E que esse Jesus, esse Deus encarnado, pode ser qualquer um ser humano, qualquer um que realmente decida que quer esse estilo de vida, esse modo de vida. E então aí sim poderá fazer milagres. Qual o maior é ele ser um exemplo, uma luz. E aí sim vai ressuscitar para uma nova vida. O seu sangue, a sua ação, a sua energia, a sua alma, as suas emoções, né? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Vão ser a salvação dele, de todos ao seu redor e até de uma humanidade. Entendem isso? Como realmente toda a mentira tem a sua verdade e toda a verdade tem a sua mentira. É isto. Então é só emporcalhar, conspurcar tudo. Deita-se um diamante, uma pérola, uma barra de ouro para uma lama. Aí está ali. Tudo. Uma obra de arte. Seja o que se for. O propósito era cada um ser uma árvore da vida. Uma árvore da vida, né? Que cai as suas sementes e vai criar outras árvores da vida. Vai dar vida e não morte, né? Este cristianismo só trouxe morte, destruição, intolerância, ambições, né? Tudo isto que se vê, né?
capitalismo, o comunismo, né? O contra, o a favor, tudo reside a mesma coisa, tudo a mesma coisa, ou contra as coisas ou os a favores das coisas. Né? Épocas houve que até conseguiu-se que a religião e que a política, né, fosse uma coisa louvável, digna, né? Quando os puros, né, que eles pensavam mais nos outros que neles próprios, ou pelo menos igual, caminhavam pela terra e ainda caminham, ainda estão. E como alguém disse, quem se elogia, elogia-se apenas das suas coisas dele próprio. Então, enfim. Não odeio o cristianismo, não odeio os cristãos, não é ser o contra, é apenas expor as coisas como são. É difícil de perdoar, é. Quanto mais se explora, mais estuda, mais se indaga, pior. Coisas inacreditáveis. A humanidade retrocedeu milhares e milhares de anos com esta chegada das trevas. Este cristianismo foi as trevas autênticas. Mas a sua gênese, o seu início, era a luz mais maravilhosa, não é? A luz mais maravilhosa. Mas a ganância, a ambição, é? Os desejos por estes poderes materiais, terrestres, é impossível, não é? É impossível. É impossível. Dar as coisas em vez de vender, isso é uma abominação. Uma abominação. E tem realmente o seu propósito, como tudo, não é? Mas não é o cristianismo, é este que vemos hoje. Vão aí a um templo católico, coitadinhos, coitadinhos. É mortos-vivos, coitadinhos. É a reza, o sacrifício, a oferenda, tudo para subornar o Deus que não ouve o que é preciso. Se vai-se a esses protestantes evangélicos, enfim, é o caos, é a alienação total, é a demonstração da soberba, da arrogância, do preconceito, das hipocrisias, tudo é uma coitados, né? Ateu, comunista, extremo direito, acho que é tudo ainda superior. Ao menos a pessoa não é hipócrita, é genuína, mata, rouba, acaba com tudo. Né? Não aquela hipocrisia que nem suportam, né? O cheiro, o aroma, né? Seja audível, visível. Odeiam tudo e todos, são os maiores, os mais arrogantes, né? E se não convencem o hipócrita, anda lá, né? Anda lá. Pois. E se não queres ficar, já está, denegrido, seja tudo pior, tem a ver com este cristianismo. Portanto, não há salvação possível para este nome, infelizmente. Cristianismo, que vem de Cristos, né? Que vem da centelha divina que há em nós, que pode nos dominar, pode, se nós assim o deixarmos, e dominar a atenção, né? Influenciar de modo evolutivo para equilíbrio. Né? Como foi? É impossível, é impossível. Não dá, tem que se arranjar outra palavra. Né? Porque isto Cristo, não, Jesus foi um Cristo, né? Mas não era o Cristo. E tudo começa, ao melhor, depois do Deus, do livrinho, do Jesus que é o Deus, né? Dos milagres, tudo aquilo.
e depois morte, ressurreição, tudo salvo, tudo. Fiquem descansados, tudo está certo. Não precisam de fazer nada. É isso mesmo que se quer. Sentam-se, calem-se, obedeçam e pronto.